Sérgio, a oposição afirma ter atas, com os resultados que indicam mais de 20% de vantagem sobre o governo. E agora, como é que fica a situação? A pressão internacional deve aumentar? O quanto esses protestos que a gente tem assistido, podem ganhar força e crescer? Bom, algumas conclusões possíveis a essa altura do campeonato. A primeira delas, o governo Maduro foi forçado a convocar eleições para criar uma capa de legitimidade ao regime, mas não se mostrou disposto a aceitar o resultado. Todos os indícios são os indícios de que houve uma fraude em larga escala. A pressão internacional existe, é importante a posição do Brasil, acho que a posição do Brasil neste momento correta, de dizer só aceitamos o resultado se ele for verificável com base nas atas. Qual é a minha percepção? É que o regime foi longe demais. Significa que o custo de voltar atrás, reconhecer a derrota e iniciar um processo de transição negociada, esse custo ficou muito alto. Eles vão dobrar a aposta, para procurar se aferrar no poder. Dificilmente isso será aceito pela comunidade internacional. O que pode decidir o jogo? Pressões internas, mas, sobretudo, se houver um racha dentro do regime, em particular uma cisão dentro das Forças Armadas da Venezuela, que são o principal pilar de sustentação do regime Maduro. Géser, diante dessa situação toda criada após as eleições, o país entra numa nova fase grave de instabilidade política e os problemas econômicos podem se agravar nessa toada? Eu acho que sim, Karen. Na verdade, a Venezuela já vem tendo uma queda brutal. Desde que o Maduro assumiu, o PIB venezuelano caiu 80%. Ele assumiu em 2013. Uma queda de 80%. Quer dizer, o PIB hoje é um quinto do que era em 2013. Há uma situação dramática de escassez. Houve uma diáspora, um êxodo, 7 milhões de venezuelanos, quer dizer, equivaleria nós temos 50 milhões de brasileiros saindo do país. Quer dizer, é realmente uma situação dramática. A Venezuela perdeu capital, a Venezuela perdeu mão de obra, o sistema de preços é completamente desorganizado. A companhia de petróleo, a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, a companhia de petróleo não consegue produzir porque está numa situação de absoluto caos. Agora, a verdade é que há um poder militar. Quer dizer, o Maduro tem uma formação, ele participou de um golpe militar, ele tem uma formação, a sua formação original lá do Chávez foi sempre no sentido de desrespeito à democracia. Isso só é possível hoje porque há uma situação internacional na qual, para a Rússia, China, Venezuela, eles podem apoiar. Ao mesmo tempo, as sanções contra a Venezuela ficam um pouco mais brandas justamente porque existe uma guerra no leste europeu, então um país produtor de petróleo é interessante, mais próximo dos Estados Unidos. Então, é uma situação na qual, infelizmente, é mais um agravamento de uma crise que se prolonga por décadas.